Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 24 de novembro, estamos aqui para mais uma edição do Cresce Esclarece, são 10 horas da manhã e é um prazer e uma alegria contar com você junto com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a importância do corretor de imóveis para a sociedade. Você se considera importante? Eu acho que você é fundamental, mas a gente tem que saber por quê, né? E para contar um pouquinho dessa história, ninguém melhor do que uma pessoa que trabalha na área, que pode mostrar para vocês por que o corretor é importante, o que ele traz de segurança, o que ele traz de bom para os clientes. Nós trouxemos aqui para falar sobre esse assunto o corretor de imóveis, que é palestrante, ele é supervisor da Lopes, e já esteve com a gente, é nosso velho conhecido, é o Fred Batista Ribeiro. Bom dia, Fred, tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo, é um prazer você aqui conosco. Bom, vamos começar falando sobre o conceito de corretagem, né? Antigamente a gente falava que o corretor era um vendedor de imóveis, né? E hoje a gente já sabe que ele não é vendedor, ele só faz a intermediação do negócio, né? São papéis bem diferentes, Fred? Bem diferentes. Na verdade, quando o corretor está tratando da intermediação, ele está unindo partes interessadas no processo. E para unir partes interessadas no processo, tem que lidar com pessoas diferentes, ele tem que fazer envolvimento pessoal, ele tem que ter conhecimento da diversidade, do empreendimento, do bairro, questões inúmeras, financeiras. Ele tem que ter muito conhecimento do processo. E para que isso seja intermediado entre as partes, para que esses interesses tenham ponta final, ele deixa de ser um simples vendedor, ele passa a ser um intermediador do processo. Quer dizer, antigamente a gente tinha aquela figura daquele senhorzinho aposentado que sentava na porta do imóvel, né? E era o vendedor. Né? Hoje não existe mais essa figura, né? Não. Hoje a gente tem um profissional altamente qualificado que precisa ter um conhecimento diverso, que passa por matemática financeira, que passa por entender processos legislativos de empréstimo bancário. Ele tem que estar. Só Minha Casa Minha Vida já demanda aí um estudo profundo de todas as etapas que são necessárias para que a intermediação tenha sucesso. Então, hoje um corretor de imóveis ele tem que estar em profundo conhecimento, em profundo estudo e deixa de ser só um vendedor. Ele passa a ser um intermediador. Ele tem que estar intermediando processos a fim de que essa transformação, a absorção do conhecimento possa ser transmitida de forma qualificada para os clientes interessados, né? É a mesma coisa, vamos dar um exemplo aqui para o corretor, né? Quando você chama um serviço de assistência técnica na sua casa, vamos supor que você vá fazer uma manutenção do seu computador. Aí você tem lá, o rapaz veio lá na sua casa, fez uma avaliação e apertou um parafuso e te cobrou R$20. E aí você acha que é caro, pede uma nota fiscal para ele discriminar o que foi daqueles R$20, o que foi feito. E aí você vê que ele cobrou R$1 para apertar o parafuso e R$19 para saber qual parafuso que tinha que ser apertado. Né? Eu acho que é mais ou menos esse o conceito, né? É a especificação do trabalho, né? Exatamente. O conhecimento, ele não tem preço, né? Quando você tem um conhecimento, você é senhor do processo. Então, ter conhecimento para poder alinhavar todos os conceitos necessários para que a intermediação entre as partes tenha sucesso. Bom, Fred, você que atua nesse ramo da corretagem, qual que é o risco de um cliente comprar um imóvel sem contar com um profissional especializado, sem contar com esse conhecimento que você está falando? O risco ele é enorme, ele passa por uma série de situações. Quando um cliente está comprando um imóvel diretamente com o proprietário, talvez ele não tenha conhecimento necessário e total para saber de todos os processos que vão protegê-lo perante a sociedade e a comunidade. E um corretor de imóveis sabe o que está acontecendo. Então, vou dar aqui só um exemplo prático do que pode estar acontecendo.
Suponha que haja essa negociação entre proprietário e vendedor sem a intermediação de um profissional, de um corretor qualificado. E que durante esse processo de compra, a pessoa pediu os documentos, fez o levantamento, mas ela esqueceu ou não sabia da importância de saber dos documentos ligados ao condomínio. Se, por exemplo, existe alguma ação trabalhista em processo nesse condomínio, se existe uma ação trabalhista em processo no condomínio, isso significa que vai gerar um passivo altíssimo lá na frente e que quando ele comprar esse apartamento, o condomínio que ele pagaria 700 não vai ser mais 700, pode ser 2.700, porque esses 2.000 vão fazer parte de um passivo oriundo de uma ação trabalhista que o condomínio está respondendo. E ele desconhecia esse fato. Então, um corretor de imóveis ele está sempre alerta e atento para passar essas informações devidamente qualificadas para que ambas partes possam ter sucesso na negociação sem que haja má fé e má conduta. A profissão de corretor de imóveis, ela é regulamentada pela Lei 6.530. Isso significa dizer que só só profissionais que são legalmente habilitados e regularmente inscritos no CRESSE é que podem exercer a profissão. A gente sabe disso, mas você acha que a sociedade está consciente disso? Quando você está no teu dia a dia lá trabalhando, você acha que a sociedade tem consciência de que só esse habilitado, essa pessoa que se preocupa com isso é que pode exercer a profissão? A sociedade não tem consciência disso e é por isso que o CRESSE tem feito um trabalho extenso aqui, principalmente o CRESSE São Paulo, extenso com fiscalização, porque a gente tem dois problemas aí em questão. Um problema é o corretor, que é o falso corretor, que ele se diz corretor para fazer esse processo de intermediação e ele não é corretor de imóveis. Portanto, ele está tirando a oportunidade de quem está trabalhando com seriedade e paga a sua unidade regularmente, né, no CRESSE. Outra questão é essas intermediações que ocorrem sem a presença de um corretor profissional. Então a sociedade não tem esse conhecimento e o CRESSE vem fazendo um trabalho assíduo de tornar isso conhecido. Agora um investimento muito alto aí em mídia, podendo transmitir isso para a sociedade, da necessidade de um corretor de imóveis e com os agentes de fiscalização que têm atuado com muita intensidade para que o corretor corretamente credenciado, o corretor que esteja habilitado, possa fazer esse tipo de negociação. É curioso, né, a gente pensar nisso, porque quando você procura um médico, né, para tratar de algum problema de saúde, você vai procurar, lógico, uma pessoa que tenha um diploma, que tenha um CRM, enfim, né? E é óbvio que, guardadas as proporções e o campo de atuação, você atuando com corretor, você está colocando muitas vezes o investimento da sua vida, né? As economias que você fez ao longo da vida toda, não é, Fred? É verdade. O que acontece é que a profissão corretor de imóveis, ela vem ganhando cada vez mais notoriedade e mais espaço. Isso tem acontecido de alguns anos para cá e para chegar na sociedade vai haver um tempo ainda. Então, isso é um processo natural, né? A sociedade vai entendendo que você precisa de um profissional qualificado que te demande um retorno específico, sem litígio, sem má-fé, para que você não tenha problema lá na frente. Muitos que trabalham sem um corretor profissional qualificado acabam tendo problemas lá na frente. Então vai ter que contratar um advogado, vai sair mais caro do que ter pago os honorários que seriam necessários para a intermediação. Então é um preço alto que a sociedade vai acabar pagando para quem não contrata um corretor qualificado, e isso acaba inserindo prejuízos à frente, então vão aprendendo pela dor, né? Então, mas o CRESSE tem tomado algumas atitudes para dinamizar essa importância da profissão,
E eu tenho certeza que mais alguns anos aí a sociedade vai entender a importância de um corretor de imóveis. A gente escuta muito falar sobre os novos aplicativos, softwares que acabam aproximando o comprador do vendedor e muitas vezes o corretor, com razão, fica meio indignado com isso, né? Você acha que isso pode prejudicar o trabalho do corretor ou como é que ele tem que fazer para se beneficiar dessa nova tecnologia? Essa pergunta é excelente. Eu vou fazer uma colocação que é super importante. As startups, elas vieram para ficar. Não adianta haver contestação sobre isso. Os taxistas fizeram um movimento com as startups do Uber, por exemplo. Isso não existe. O que tem que haver é uma regulamentação do processo, que é o que o âmbito estadual, federal e municipal tem feito. Você regulamenta o processo para que esse processo respalde positivamente na sociedade. Ponto. Você não tem como fugir das startups. Você não tem como impedir que o Instagram exista porque vai quebrar uma indústria fotográfica. Você não tem como impedir que o Facebook coloque conteúdos sem fornecer conteúdos. Isso é natural, isso vai acontecer. O que tem que haver é uma regulamentação do Estado, aí através do CRESSE, que é uma autarquia responsável por isso, para que não sejam cometidos excessos e que a figura do corretor seja pertinente. Existem startups que surgiram e que usam muito bem a figura do corretor, e o corretor é bem remunerado por isso. Eu tenho certeza que uma dessas startups que trabalham com locação, por exemplo, vai ser a maior empresa de locação do país e trabalha com o corretor regulamentado e com o uso do corretor para fazer o atendimento. Startups que estão querendo se posicionar para fazer intermediação direta entre proprietário e cliente, elas estão fadadas a serem multadas, a terem o seu processo interferido pelo Estado para que sejam regulamentadas. É isso que vai acontecer. Elas têm que estar regulamentadas dentro do processo. Não existe você contestar o surgimento delas, mas elas têm que agir regulamentadas dentro do processo com a figura de um corretor de imóveis. É a história, né? A gente não consegue impedir que o dono do imóvel negocie o seu imóvel, né? Mas a gente pode mostrar para ele o tipo de prejuízo que ele pode ter, né? Sem a figura do corretor, né? Exatamente. E o importante é que você não pode ter uma empresa que queira ser um facilitador desse tipo de processo. Sim, sim. Você pode ter uma empresa que seja um facilitador do processo, desde que essa empresa utilize a figura do profissional qualificado corretor de imóveis. Exatamente. Bom, com toda essa tecnologia que o cliente tem à disposição hoje, isso é positivo para o corretor? Não existe mais o cliente mal informado, né? O cliente está muito mais exigente, né? Eu acho super positivo. Na medida em que você tem um cliente que é muito mais bem informado, que está muito mais qualificado, porque as informações já estão disponíveis, né? A gente tem uma massa de informações a cada minuto. Cada minuto você entra na internet e tem uma massa de informações, é só pesquisar. Então hoje a gente tem um cliente altamente informado. O que isso significa? Que para que haja um bom processo de relacionamento e de intermediação de negócios, você tem que estar altamente qualificado. Então, você vai tendo profissionais melhor qualificados dentro do mercado. Ou seja, você vai tendo corretores que precisam buscar informação, que precisam buscar conhecimento para poder estar inseridos no mercado com qualidade. Então isso provoca e demanda uma necessidade de quê? De estudo do corretor. O corretor continuar estudando, continuar aprendendo, continuar se qualificando para o melhor atendimento para o seu cliente, porque o cliente está informado. Não existe mais aquela venda que era qualificada, como nós falamos aqui no começo, e não intermediação, de 15, 20 anos atrás, onde só você detinha informação e o cliente não sabia. Hoje o cliente sabe. Hoje o cliente tem uma massa de informações, às vezes mais do que o próprio corretor. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se qualificar, quanto mais você tiver conhecimento para poder lidar com esse tipo de cliente, melhor você se destaca dos outros, melhor você se qualifica
e com certeza a sua remuneração será muito melhor também, muito mais bem qualificada. E em termos de confiança, né? Quando a gente pensava antigamente em médico, a gente falava muito no médico da família, né? A gente tinha um profissional que era tradicional, né? Ele tratava do pai, depois tratava do filho, enfim, conhecia a família toda. No quesito corretagem, você acha que humanizar essa relação com o cliente é favorável para o corretor também? Sônia, você tocou num ponto fundamental. Como é que você estabelece confiança com o cliente? Pense nisso que eu estou dizendo aqui, você que está me ouvindo. Como é que você estabelece confiança com o seu cliente? É por telefone? É por e-mail? Não. A confiança só é estabelecida face to face, olho no olho. Na medida em que você tenha processos de contato, na medida em que você crie vínculo, ou seja, você tem esse processo de humanização, você cria vínculos de confiança. As pessoas, elas confiam em pessoas que pertencem ao mesmo circuito, confiam em pessoas que têm a mesma similaridade, confiam, e esse tipo de confiança vai criando laços e vai criando, e vai estreitando a relação. Então é importante esse processo de humanização. Inclusive eu dou um curso aqui no Cresce sobre técnicas de negociação, onde a confiança é o elo do sucesso de uma negociação. E não existe confiança sem um contato pessoal, sem esse processo de humanização que você mencionou, Sônia. Foi bom você ter tocado nesse tema, porque o corretor, tendo essa visão do cliente, sabendo exatamente o que o cliente quer lá no coraçãozinho dele, né? Conhecendo muito bem, você acha que ele é peça-chave para, por exemplo, criar uma mensagem de marketing de um empreendimento? Ele é fundamental para saber exatamente como é que aquele empreendimento pode ser trabalhado de uma maneira publicitária? Isso com certeza. É óbvio que você tem aqui uma diferença em o quanto pesa essa mensagem de marketing, mas ela sempre vai pesar. Eu digo isso porque você tem processo de corretagem para lançamentos e processo de corretagem para prontos terceiros. Dentro de um processo de lançamento, o papel do corretor alinhado com esse trabalho de marketing direto, trabalho do marketing integrativo, ele é fundamental para intermediação da compra entre o cliente e o incorporador. Por quê? Porque você não tem o físico pronto. Então ali você vai ter que usar de uma estratégia de marketing muito alavancada para que esse processo tenha sucesso. Então são dois pontos diferentes. Uma, você trabalhar um imóvel pronto, terceiro e outro lançamento. Esse processo de marketing que você mencionou, Sônia, obviamente vai ter um peso muito maior dentro de um lançamento, porque ali você está vendendo algo que é o imaginário que vai ficar pronto em 2 anos e meio, 3 anos. E só com um processo de marketing muito bem estruturado, que o corretor tenha que ter esse conhecimento, e essa noção e esse treinamento que é passado pela incorporadora ou pela imobiliária, para que ele possa atingir o âmago da negociação e ter sucesso na sua negociação. Daí também vem até a argumentação que ele pode usar com o cliente, né? Sim, sim, né? Quando a gente fala de argumentação, a gente está falando de quebra de objeções. Não raro, numa intermediação, o seu cliente te coloca uma série de objeções. Você só vai conseguir quebrar essas objeções na medida em que você, primeiro, criar um laço de confiança com o seu cliente. Se ele confiou em você, e isso só vem através do que você mencionou, Sônia, desse processo de humanização, a partir do momento que você criou o laço de confiança, quando você for quebrar as objeções, ele já confiou em você, as objeções passam a ser quebradas com o seu conhecimento estruturado e confiante nas suas respostas, porque você criou esse laço de confiança. Então, é aquilo que eu já disse ali no começo, né? Você percebe como o corretor ele tem que ter o que a gente chama de transversalidade, ele tem que ser transversal, ele tem que ter conhecimento do marketing, tem que ter conhecimento financeiro, legislativo, conhecimento de produto, do bairro. É um profissional que tem que estar em constante estudo. Realmente, o corretor precisa mesmo
se conscientizar da sua importância perante a sociedade, É verdade. né, Fred? É uma classe que tem que permanecer unida, lutar pelos seus direitos e lutar pela sua presença, né? Presença enquanto um profissional que estabelece vínculo, elo e proteção ao cliente, né? Não é só o processo de intermediação. Quando você faz uma negociação, o Código Civil atual já diz isso, que o corretor de imóveis ele é responsável pelo início até o fim de todo o processo. Ele tem responsabilidade civil em passar, inclusive, as informações. O negócio é tão sério que a omissão de uma informação relevante é passível desse profissional ele ser punido perante a lei, por danos morais, inclusive. Então, aí você já vai percebendo o quão importante é o profissional corretor de imóveis dentro da sociedade nesse processo de intermediação imobiliária. Você acha, Fred, que o corretor ele deve se especializar em uma das áreas que a corretagem oferece, por exemplo, trabalhar com imóveis usados ou trabalhar só com imóveis da Caixa ou com locação? Você acha que isso é bacana? Eu acho que cada corretor ele tem que identificar qual é o seu perfil. Poucos corretores eles conseguem trabalhar de forma generalista, ou seja, trabalhar atuando em todos os campos. São muito poucos. Por quê? Porque você tem que ter uma identificação. Quando você trabalha de forma generalista, você tem que ter muito conhecimento de todas as áreas. E é difícil isso para um corretor. Então, se você procura se especializar num determinado evento, você tem mais sucesso. Eu tenho corretores na minha base lá como superintendente da Lopes que se especializaram em Minha Casa Minha Vida. Eles só atendem Minha Casa Minha Vida, não querem fazer outra coisa. Eu tenho corretores que só atendem alto padrão, não querem ir para o Minha Casa Minha Vida. É algo muito intrínseco. Você tem que se entender dentro do teu processo com que público você se identifica, com que produto você se identifica. Entenda qual é o seu perfil e na medida em que você identificou esse perfil, lute por esse perfil. Lutar, o que eu quero dizer lutar? Busque conhecimento, vá estudar com afinco tudo que é pertinente ao perfil que você escolheu. Quem vai lidar com locação tem uma série de coisas importantes que você tem que entender sobre locação. Uma série. Então, se especializa nessa área. Minha Casa Minha Vida, o Cresce tem curso aqui só para isso. Que se eu não me engano, é dado pelo Gilberto. Não é isso, Sônia? Pelo Gilberto Iocca. Então, você tem um curso aqui extenso sobre isso, porque tem uma legislação que demanda conhecimento. Se eu tivesse que dar uma recomendação identifique algo para você que tem a ver com o seu perfil, que tem a ver com o seu modus operandi de trabalho e vá se aprofundar naquilo. Se aprofunde, estude para que você tenha sucesso dentro daquilo que você escolheu na área da corretagem. E na questão da avaliação, Fred, quando o corretor vai fazer uma captação, por exemplo, ele chega para o cliente e fala, quanto que o senhor está pedindo? Não é por aí, né? É o corretor que tem que fazer a avaliação do imóvel, é ele que entende, não é isso? É exatamente isso, Sônia. Às vezes o proprietário do imóvel, ele está vendendo a emoção, ele não está vendendo o valor do imóvel, né? E ele coloca uma série de emoções envolvidas no processo, ele estipula um preço. Quem sabe o valor do imóvel é o corretor de imóvel qualificado para aquele tipo de processo. Não é raro você pedir, principalmente para quem trabalha com prontos, pedir para que o imóvel, ele dê o valor do imóvel para subir para poder vincular o anúncio, e ele coloca uma emoção no valor. E aí entra o papel da figura do corretor de imóveis para qualificar o imóvel de acordo com o valor de mercado para que essa venda possa ter sucesso. É complicado mesmo, né? Bom, todo mundo fala que o corretor é um realizador de sonhos, mas não é só um realizador de sonhos, porque ele também tem que pensar nas informações que ele tem que dar às partes que estão envolvidas, né? Eu queria que você enumerasse, de todo esse trabalho do corretor diário para cada imóvel, as principais informações que ele não pode deixar de fornecer para o cliente.
Olha, Sônia, vai depender, obviamente, de que tipo de imóvel que ele tá intermediando. Então, se ele estiver intermediando um galpão, você tem ali informações pertinentes àquele processo. Então, por exemplo, se tem doca, se tem recuo, qual é a altura do patamar do caminhão, são informações pertinentes àquele processo. Para cada processo de intermediação, você vai ter informações distintas. Se você está intermediando um imóvel pronto, você tem uma série de certidões que tem que ser tiradas. Uma série de certidões. Então, certidões da pessoa, você tem empresas, as certidões da empresa, trabalhistas, do condomínio. Eu citei aqui há pouco um processo que é muito pertinente, é uma compra de imóvel, ver se o condomínio está em dia, se não tem problemas de inadimplência, ações trabalhistas. Então, todas essas informações que têm que ser passadas. A omissão da informação é crime do corretor de imóveis. Deixar isso bem claro. Omitir informação é crime. Ele não pode omitir informação, principalmente se essa informação for qualificada, a omissão da informação for qualificada como má-fé. Por exemplo, se tem feira na rua, na entrada, se não tem. Tem uma série de informações. Se o imóvel é antigo, se tem algum problema de infiltração. Todas as informações que são pertinentes a um processo do imóvel e das pessoas envolvidas na parte. A legislação está cada vez mais acentuada e modificando-se para proteger as partes. Existe aí um peso do Ministério Público para evitar processo de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, o corretor, isso vem se intensificando cada vez mais, a ponto de que há em pauta, em discussão, de que o CPF do corretor de imóveis vai ter que ser citado no processo da intermediação daqui para frente. Veja, se você é uma pessoa que passa a criar omissão de informações, ou falta de informações, ou informações mal qualificadas, você passa a ser corresponsável dos processos. Então precisa ter muita atenção e estudar, que eu ponho sempre muito finco nisso, estuda, se atualiza. Quem não conhece o Código Civil ainda do corretor de imóveis deveria lê-lo para poder entender qual é a importância que você tem como profissional dentro desse processo. Você acha que o código de ética é a chave, a peça-chave para o reconhecimento do profissional e para o respeito da sociedade? Então, isso é um ponto tão chave, né, Sônia? O código de ética ele é responsável para qualquer profissão, né? Se todos respeitassem o código de ética da sua profissão, desde um político até um médico, até um corretor de imóveis, ele é chave para qualquer profissão. Então, não vai ser diferente para o corretor de imóveis. Existe ali uma série de condutas dentro do código de ética do profissional, que também convido-os a relê-lo, porque todo mundo que tirou o Cresce já leu algum dia, já teve conhecimento, mas é importante você relembrá-lo para entender da sua importância, principalmente perante os colegas, né, de trabalho e profissional. Existe uma conduta ética muito importante, não só de você perante a sociedade, mas de você perante os seus colegas de trabalho. Muito obrigada pela audiência, estamos chegando ao fim de mais um programa. Semana que vem nós estamos aqui novamente. E eu quero deixar as considerações finais para o nosso convidado, Fred. Quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui e se eu puder deixar aqui um conselho, dizem conselho, não. Conselho quando é bom não se dá, né? Eu diria para vocês manterem sempre se atualizando. Atualizem-se, estudem cada vez mais para que você possa estar fornecendo sempre o melhor tipo de serviço mais qualificado. Obrigado a todos. Isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês nessa semana. Bom final de semana, bons negócios e sexta-feira estamos aqui novamente. Um grande abraço.